Na segunda parte da aula 2 do módulo 2, faremos um exercício numérico para revisar os conceitos do primeiro e segundo princípio que já foram aprendidos. Então, esse exercício diz o seguinte: temos um mol de um gás ideal diatômico, que inicialmente está a 298 Kelvin, é um ATM, no estado 1, e experimenta transformações indicadas nesta figura, percorrendo um ciclo, feito de calcular calor, trabalho, delta U e delta S do sistema para cada etapa, levando em consideração a capacidade calorífica, volume constante de um gás diatômico e a capacidade calorífica a pressão constante de um gás diatômico, levando em consideração que a etapa 1,2 é a volume constante, a etapa 2,3 é adiabática, aqui, e a etapa 3,1 é isotérmica. Nós vamos, então, discutir detalhadamente esse exercício. Colocamos novamente os dados. Esse exercício é do livro Fisicoquímica do Atkins. E olhamos os dados que nós temos. O primeiro que temos que olhar é que é um mol de gás que se comporta idealmente e que esse gás é diatômico. Não podem confundir a quantidade de moles com o fato do gás ser diatômico. O número de moles é 1. Que o gás é diatômico significa que cada molécula tem 2 átomos, como é o caso, por exemplo, da molécula de oxigênio, da molécula de nitrogênio, da molécula de monóxido de carbono. Então, temos apenas um mol, o número de Avogadro desse gás que é diatômico. Mas o número N é igual a 1. Essa é a primeira coisa que temos que olhar com muito cuidado. A segunda coisa que temos que olhar são os dados disponíveis. Temos a pressão do estado 1, que é um ATM, e sua temperatura 298. Não sabemos o volume do estado 1. Do estado 2, sabemos a pressão, 2 ATMs. E nos foi informado que a etapa 1, 2 é a volume constante. Isso, na verdade, se pode perceber da figura, mesmo que não tivesse sido informado. Então, nós sabemos que este volume é igual a este volume. Nos foi informado também que a etapa 2, 3 é adiabática. Isso nós, com os dados disponíveis do exercício, não poderíamos saber a priori, porque nós não sabemos nem o volume, nem a pressão do estado 3. Então, essa curva parece a curva de um processo adiabático, mas nós não temos certeza e não temos como comprovar isso, porque não temos os dados do estado 3. Mas, como o exercício diz que é uma etapa adiabática, nós levamos isso em consideração. E a mesma consideração se faz para a etapa 3.1, que parece a óleo, sim, uma etapa isotérmica, mas isso nós temos como provar, mas está também informado, então vamos considerar dessa forma. Temos muitas maneiras de resolver esse exercício, mas provavelmente a maneira mais interessante é olhar os dados que temos e, primeiramente, completar quais são os estados 2 e 3 para ter os dados suficientes para calcular o que foi pedido: calor, trabalho, delta U e delta S. Então, esses são os dados que temos, inclusive os valores de CV e CP, e começaremos a calcular, então, para o estado 1. Então, para o estado 1, nós sabemos que a pressão é 1 atm, a temperatura é 298 Kelvin. Este valor de temperatura, este valor de pressão.
Podemos calcular, então, o volume do estado 1 usando a equação dos gases ideais. P vezes V igual a nRT. Ou volume igual a nRT dividido a pressão, onde N é 1 mol, R, a constante dos gases, é 0,082 atm litros sobre Kelvin mol, e colocamos o R nessas unidades porque estamos calculando um volume. A temperatura é 298, segundo nos foi informado, e a pressão 1 atm, segundo os dados do exercício. Substituindo estes números na equação dos gases ideais, o volume calculado resulta 24,45 litros. Esse é este número que colocamos aqui na figura pressão-volume. Vejam que o volume está em decímetro cúbico, que é o mesmo que litros. Para o estado 2, nós nos lembramos que o volume 1 e o volume 2 são iguais e que o volume 1 já foi calculado no slide anterior como 24,45. Apenas, então, precisamos calcular a temperatura desse estado e usamos novamente a equação dos gases ideais, onde a temperatura será pressão-volume dividido N vezes R. Novamente, N é 1 mol, R é 0,082 atm litros sobre Kelvin mol, a pressão foi um dado, 2 atm, o volume do estado 2 é o mesmo que do estado 1, já foi calculado, só resta calcular a temperatura, que dá 596 Kelvin, e anotamos isso na figura. Para o estado 3, fica um pouquinho mais complicado, porque que é o que nós sabemos? Nós sabemos a temperatura do estado 3, que é a mesma do estado 1, que é 298. Sabemos a temperatura do estado 2, sabemos o volume e a pressão do estado 2, mas nós do estado 3 não sabemos nem pressão, nem o volume. Nós precisamos calcular ou a pressão ou o volume, porque será necessário calcular o trabalho desta etapa isotérmica. E para calcular o trabalho de uma etapa isotérmica, precisamos ou as pressões ou os volumes. Então, utilizamos uma das equações que foram aprendidas para processos adiabáticos e que era esta aqui. Temperatura inicial dividido temperatura final, e volume final dividido volume inicial, tudo elevado a gama menos 1. E aqui temos que tomar cuidado que gama era Cp dividido Cv, e neste caso será 7/5. Por quê? Porque Cp é 7,5 de R e Cv 5,5 de R para um gás diatômico. Isso significa que se nós fazemos o exercício para um gás monoatômico, o volume calculado será diferente, porque este número não mais será 7/5, será 5/3. Mas usando os dados que correspondem a este exercício, a temperatura inicial é esta, 596, a temperatura final é esta, 298, o volume inicial é este, 24,45, gama é 7/5, aqui vamos colocar gama menos 1, com o qual o volume calculado para esse estado dá 138,31, um número intermediário entre 100 e 150, como está mostrado nessa figura. Não precisamos calcular a pressão, então vamos evitar essa etapa. Tendo, então, todos esses dados, nós vamos organizar uma tabela para facilitar nosso raciocínio. E nessa tabela colocaremos as 3 etapas que precisamos calcular: 1 para 2, 2 para 3, 3 para 1, o calor, o trabalho, o delta U
e delta S. Há uma série de parâmetros que não precisamos calcular, que podemos descobrir só raciocinando e que são esses que estão indicados aí em amarelo. Vamos ver. Em primeiro lugar, nós sabemos que o ΔU para um processo isotérmico é zero, porque ΔU é NCV ΔT. Sabendo isso, então, é que aparece aqui este número 0 para o ΔU da etapa isotérmica 3:1. Sabemos também que o trabalho a volume constante é zero, porque trabalho para um processo reversível é menos a integral de P diferencial V. Se diferencial V vale zero, o trabalho vale zero. Então, este zero que aparece aqui é só trabalho zero devido ao volume constante. Sabemos também que o calor para um processo adiabático é zero. Então, podemos escrever que o calor vale zero. E como o calor reversível vale zero, a entropia do sistema também vale zero, porque a entropia é calor reversível dividido temperatura, a integral, certo? Mas sendo o calor zero, essa integral dará zero. Sabemos também que para um ciclo, as funções de estado valem zero, porque sai de 1, passa por 2, por 3 e volta para 1. Então, se nós fazemos a soma das 3 etapas, o ΔU total vale zero, o ΔS total do sistema vale zero. Sabendo, então, que esta soma dá zero e esta soma dá zero, nós podemos calcular este valor e este valor. Porque se isto vale zero e o total também vale zero, a única forma disso acontecer é que este número sejam iguais com sinal trocado. Então, só precisamos calcular um deles. Por exemplo, o da etapa 1,2. O mesmo raciocínio se aplica ao ΔS. Se este valor é zero, porque é etapa adiabática, e o total é zero, significa que a primeira etapa e a terceira etapa têm o mesmo valor com sinal trocado. Então, calcularemos um dos valores. Por exemplo, o da primeira etapa ou da terceira etapa. Depois veremos qual fica mais fácil de ser calculado. Além disso, nós podemos ver aqui que se o calor é zero, o ΔU e o trabalho são iguais. Então, eu não preciso calcular este trabalho, porque este trabalho é igual ao ΔU da etapa 2, 3, que por sua vez é igual a menos o ΔU da etapa 1, 2. Então, calculado o ΔU desta etapa, automaticamente este número vem aqui com sinal trocado e será igual a este número aqui. E, além disso, nós sabemos que para a etapa isotérmica, ΔU vale zero. Isso já foi colocado aqui. Se ΔU vale zero, calor e trabalho são iguais com sinal trocado. Então, apenas precisamos calcular um deles. Geralmente, nós calculamos o trabalho. E o calor será igual com o sinal trocado. Então, todos estes números não precisam de cálculos, só precisam de raciocinar e lembrar os conceitos principais do primeiro e do segundo princípio. Agora sim, vamos precisar calcular algum destes números, porque vamos lembrar que estes números estavam relacionados. Então, vamos discutir um por um. Imaginemos que eu decido calcular o ΔU da etapa 1, 2, que seria o mais fácil de fazer. ΔU é NCV ΔT. E como a etapa 1, 2 é a volume constante, na verdade, esse ΔU é igual ao calor
Então, ao calcular este número, eu já tenho este também. Como vou calcular? Vou lembrar que N vale 1, que a capacidade calorífica a volume constante do gás diatômico é 5 meios de R, que R vale 8,314 joules sobre Kelvin mol. E então só precisamos olhar as duas temperaturas, e a temperatura final menos a inicial, então T2 menos T1, 596 menos 298. Como esse ΔT é positivo, o ΔU saiu positivo, mais 6.190 joules. Como o trabalho é zero, o calor é igual ao ΔU. Este número é igual a este, em valor absoluto e em sinal. Como já foi falado, que a soma dos ΔU tem que dar zero, este valor e este valor necessariamente tem que ser iguais com sinal trocado. Então, este número é menos 6.190 joules. E, finalmente, como o calor vale zero para a etapa 2, 3, porque essa etapa adiabática, ΔU e trabalho têm que ser iguais em valor absoluto e em sinal. Então, apenas calculamos um número e já temos 4 valores da tabela. O único cuidado que precisamos ter é não trocar os números aqui à ordem das temperaturas finais e iniciais. Agora, então, passamos ao processo isotérmico para poder completar o trabalho e o calor. Para isso, nós usamos a primeira equação que aprendimos lá na aula 1, módulo 1, que era como se calcula o trabalho para uma expansão ou compressão reversível isotérmica. A equação para esse cálculo é menos NR, que é o logaritmo do volume final sobre o volume inicial. Olhamos que N vale 1, e R aqui tem que ser colocado em joules, Kelvin mol, porque estamos calculando um trabalho, o trabalho é uma forma de energia. A temperatura do estado 3 e do estado 1 é 298, era um dado isso. E os volumes estão indicados aqui na figura. O volume inicial é 138,32, o volume inicial da etapa, porque a etapa vai de 3 para 1. E o volume final é 24,45. Então, temos que tomar muito cuidado de não trocar aqui, certo? Então, como o volume final é menor que o volume inicial, quando é feita o cálculo, resulta que o trabalho será um número positivo, o qual está certo, porque é uma compressão, e o trabalho de compressão é um trabalho negativo, positivo, certo? O trabalho de expansão isotérmica seria um número negativo, o trabalho de compressão é um número positivo. Então, o trabalho ficou positivo, o calor ficou negativo. E, finalmente, então, nós precisamos calcular o que está indicado aqui em verde, que são as entropias. Para calcular a entropia, seja esta ou esta, é o mesmo, porque uma é igual a outra com o sinal trocado, temos várias possibilidades. Uma possibilidade é calcular para o processo isotérmico 3.1 e usar a equação geral que nós achamos na aula anterior para um processo reversível isotérmico, que era mais NR logaritmo do volume final sobre o volume inicial. Se não queremos usar essa equação, poderíamos simplesmente
perceber que o calor reversível já foi calculado para a etapa 3.1 e é este número aqui. Então, simplesmente poderíamos dividir o calor reversível pela temperatura, que seria a conta mais simples de ser feita, se nós dividimos menos 4.290 dividido a temperatura, que é 298 Kelvin, dá menos 14,40 joules sobre Kelvin. Então, esta conta ou esta conta são equivalentes. São as duas formas de calcular a entropia de um processo reversível isotérmico. Se nós não queremos fazer assim e preferimos fazer para a etapa 1.2, então teremos que lembrar que a etapa 1.2 é uma etapa a volume constante. E a volume constante, também como vimos nas aulas anteriores, a entropia se calcula como NCB logaritmo da temperatura 598, e vamos perceber que estamos fazendo de 1 para 2, então esta 596 é a temperatura final, dividido 298, que é a temperatura inicial, certo? Lembrando que no caso CV vai ser 5,5 TR. Essa é outra forma de fazer o cálculo de entropia, e como esta etapa 1 para 2 vai dar um número positivo. Então, aqui vocês têm como poderíamos fazer o cálculo fazendo primeiro para a etapa 3.1. Mas as outras possibilidades estão certas e são válidas. Todas elas são válidas. Este cálculo foi feito usando os dados que estão no desenho. Este volume e este volume foram colocados aqui com número de moles igual a 1, R igual a 8,314 joules sobre Kelvin mol. Finalmente, então, precisamos confirmar que tudo isso está certo. O delta U do processo total é zero, e nós olhamos, deveria ser zero, certo? Porque é um ciclo. E nós confirmamos que está certo, 6.190 menos 6.190 mais zero, dá zero. Delta S não está indicado aqui, mas também tem que dar delta S do sistema total é zero, e é 14,4 mais zero menos 14,4, é também zero. Mas se o delta U total é zero, a soma do calor e do trabalho tem que dar igual com sinal trocado. E realmente, se você soma estes números e soma estes números, vai dar o mesmo valor com sinal trocado. Então, dessa forma, confirmamos que o cálculo completo desse exercício está certo.